Olá, bem-vindas, bem-vindos à nova temporada do podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Nos últimos meses, a mídia internacional tem noticiado uma grave crise envolvendo a Rússia e a Ucrânia e uma possível invasão. A tensão internacional tem crescido exponencialmente, também com a entrada dos Estados Unidos e principalmente da OTAN no meio da crise. A mídia brasileira também embarcou nessa narrativa e tem apresentado um cenário de guerra iminente e fortalecido o argumento de que a Rússia está pronta para atacar a Ucrânia a qualquer momento. No entanto, parece que isso não está ocorrendo exatamente dessa forma e que a tensão não é tão grande assim na fronteira entre os dois países no momento. Eu sou o jornalista André Madruga e para entendermos melhor sobre o que está ocorrendo, contamos com a presença da pesquisadora Beatriz Pontes, especialista em Rússia, e do pesquisador do Manchetômetro, Eduardo Barbabella. Beatriz é mestranda em Ciência Política pelo IESP-UERJ e pesquisadora associada do NEAP, também do IESP-UERJ. Ela é especialista em BRICS, pelo Comitê Nacional Russo de Pesquisa em BRICS. Olá pessoal, bem-vindos. Oi André, é um prazer estar aqui nessa nova temporada do podcast do Manchetômetro e é um prazer a gente abrir os nossos trabalhos com a Beatriz, que sabe tudo e muito mais sobre a Rússia e sobre Vladimir Putin. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada André, Eduardo, pela simpatia e pela consideração. Gostaria de agradecer pelo convite e vamos para o debate. Então, Bia, a gente vai começar com uma pergunta direta, simples e direta. Estamos nesse momento de invasão iminente que a mídia, sobretudo norte-americana, tem noticiado, ou o clima é diferente entre Rússia e Ucrânia no atual momento? Você nota uma diferença da atual cobertura com a cobertura da invasão de fato da Crimeia, por exemplo? Bom, o clima atual entre Ucrânia e Rússia é de tensão, de fato, mas deve-se considerar que essa tensão não é de hoje, né? Tem sido construída há pelo menos 20 anos aí. Vem desde o fim da Guerra Fria, né, quando muito traumatizada pelos anos em que fez parte da União Soviética, da coletivização forçada promovida por Stalin, né, que deu origem à Grande Fome Soviética. A Ucrânia buscou logo nos primeiros anos de desmantelamento da União Soviética essa independência da Rússia. Mas essa independência ela se consolidou parcialmente, porque até hoje 69% das importações energéticas da Ucrânia, por exemplo, são do gás russo. Então, é comum que, mediante a troca de presidentes, por exemplo, nos Estados Unidos, a Ucrânia volte a ventilar no sistema internacional esse seu interesse em se aproximar do Ocidente. E essa aproximação, ela consequentemente se dá através do ingresso na OTAN. Então, é uma forma desses presidentes que surgem na Ucrânia de firmarem sua posição independente da Rússia, ainda que essa independência ela não se confirme na realidade. Então, o jogo da Ucrânia é sustentar essa política pendular para ganhar dos dois lados. Então, estamos atualmente em um cenário de guerra iminente há pelo menos 2 meses, né? Então, a tendência é que essa narrativa ela perca força, né? Porque em 2 meses, se os Estados Unidos veiculam que a Rússia vai invadir, não invade, a narrativa ela perde força. Então, não é para tanto, né? A mídia ela tem feito uma cobertura bem rasa desses interesses políticos que estão em jogo. Não é só uma questão militar. E a mídia brasileira ela tem embarcado muito nessa narrativa dominante do conflito, né? Que é uma narrativa majoritariamente estadunidense, de que a Rússia ela tem essas aspirações imperiais, né? Sempre teve essas aspirações imperiais e que sempre quis anexar o território da Ucrânia. Não é bem assim. A gente sabe que a Ucrânia hoje tem uma importância geográfica, econômica para a Rússia, e eu vou reforçar aqui o caráter geográfico, né? A Ucrânia está posicionada no leste europeu e, historicamente, é um território que protegeu a Rússia de muitas invasões, como foi o caso da própria invasão napoleônica. Você não consegue cruzar a Ucrânia no inverno para invadir Moscou, por exemplo. Então, geograficamente, ela tem uma estratégia, é um ponto muito estratégico para a Rússia. Então, o que está em questão nesse momento não é só o território da Ucrânia, mas sim o bloqueio também da influência dos Estados Unidos e, consequentemente, de uma concepção basicamente de cima para baixo
da democracia e da ordem global que é imposta pelos Estados Unidos. Então, a Rússia, ela quer deixar claro, basicamente, para o mundo que não mais vai tolerar essa expansão da OTAN para próximo das fronteiras dela, né? Levando em consideração que os Estados Unidos frequentemente utilizam a OTAN como uma forma de coagir os países soberanos a respeitarem essa sua concepção de ordem global. Então, os russos estão compartilhando, né, basicamente, com o mundo, durante essa crise toda, que dada essa amplitude, né, da agenda global hoje, que é uma complexidade dos desafios que os países do mundo têm enfrentado, a ordem global ela não pode ser imposta e não é um dever moral de uma única nação. E é isso que a Rússia quer afirmar hoje, quando ela ameaça a Ucrânia. Então, para isso, para conseguir esse objetivo, né, de mostrar para o mundo que ela não vai aceitar mais essa ordem global de cima para baixo, eles estão falando a única língua que os Estados Unidos aceitam e entendem, que é a coerção. Sobre a questão da cobertura, em especial, da mídia, e, né, fazendo uma diferenciação entre a Ucrânia, como estão veiculando a crise na Ucrânia, com a anexação da Crimeia em 2014, 15, né, eu não vejo muita diferença, porque a cobertura da questão da Crimeia também foi tão rasa quanto a que tem sido feita hoje durante essa crise na Ucrânia. É uma profundidade que a gente está vendo aqui super rasa, com poucas informações acerca dessa história de laços culturais que a Rússia tem com a Ucrânia. São laços culturais, sociais, econômicos, que a Ucrânia tem desde os primórdios de sua existência com a Rússia. Você acredita na possibilidade, Bia, de uma guerra, se houver, que envolva os outros países, que envolva a OTAN, que envolva a Europa, os Estados Unidos? Ou você acha que aquela ameaça que eles falam, tudo pode acontecer se a Rússia invadir a Ucrânia, é só um blefe mesmo? Então, quando a gente analisa o cenário em relações internacionais, a gente tem que ter muito cuidado, não excluir nenhuma possibilidade, mas também não afirmar 100% que vai acontecer. E é exatamente esse o caso. Tenho visto no Twitter, inclusive, pessoas dizendo que nas relações internacionais tudo pode acontecer, inclusive nada. E é o que eu acho, mais ou menos, que vai acontecer agora nessa crise da Ucrânia, principalmente por conta dessa questão de que a narrativa do conflito está perdendo força, né? Cada dia que passa que a Rússia não invade, os Estados Unidos dizem que a Rússia vai invadir, não invade, a narrativa perde força e entra nesse limbo aí de que muito provavelmente nada vai acontecer. Particularmente não acredito no conflito porque a Rússia não tem condição de bancar um conflito com o Ocidente. A gente não está falando de uma guerra com os Estados Unidos, a gente está falando de uma guerra com a OTAN. E a OTAN são 30 países. São países não só da América do Norte, mas da Europa Central inteira e do leste europeu. Então, a Rússia não tem condição de bancar uma guerra na Ucrânia, a menos que os Estados Unidos também não tendam a entrar na guerra. Por exemplo, se a Rússia de fato resolve invadir a Ucrânia hoje, será que os Estados Unidos de fato vão bancar essa posição de que vão entrar em guerra com a Rússia? A gente não parou para pensar nisso porque a narrativa é mostrar para o mundo que o Putin é o imperialista e que os Estados Unidos estão ali para proteger o leste europeu. Mas a gente tem que pensar que se isso de fato acontecer, de repente os Estados Unidos também não vão querer entrar 100% no conflito, porque também não tem condição. A gente tem que levar em consideração também a própria Europa. Será que vai querer bancar o conflito, levando em consideração a dependência, principalmente energética, da Rússia? Então, talvez não. Então, muito provavelmente, pelos dois lados, não é só pelo lado da Rússia, mas pelos dois lados eu não acredito no conflito. Eu acho que é uma disputa de narrativas mesmo. O envolvimento da China diz muito sobre isso, né? De que a gente apoia a Rússia nesse contexto, de que é uma guerra de narrativa. A gente está usando a Ucrânia para mostrar que a gente... Ok, é só essa língua que você entende, de invasão e ameaça de segurança regional e dilema de segurança, então a gente vai trabalhar nessa questão, mas a questão principal é a narrativa de que a gente não aceita mais a imposição da ordem global pelos Estados Unidos. E aí a gente tem a China envolvida. E o tom do conflito acaba mudando, né? Eu queria adicionar também ao que a Beatriz falou, que é importante a gente pensar, quando a gente está vendo essa narrativa, principalmente na mídia brasileira,
que todo momento a gente tem uma tensão construída nos jornais, mas a questão nunca vai às vias de fato durante umas 2, 3 semanas. Então, uma semana Rússia faz movimentos, faz treino militar na fronteira com a Ucrânia, aí no outro dia aumenta a tensão na fronteira da Ucrânia. E você vai acompanhando, por exemplo, no Twitter, a mídia internacional, você percebe que existem várias possibilidades de invasão, de ataque, né? Nas últimas semanas foram diversos tweets que falavam, por exemplo, informações dão conta que vamos ter um ataque russo no dia tal. Então, informações dão conta que temos ucranianos preparando um contra-ataque na cidade tal, no dia tal. Então, assim, as questões específicas não vão ao fato. A gente tem uma grande guerra de narrativas, como a Beatriz fala bem, que não vão às vias de fato, mas que, mais importante, e eu acho que esse é o ponto que eu quero destacar aqui, que a gente só tem um lado aqui. Só chega na nossa visão, na nossa imagem, a nossa visão da questão toda, só vê o lado ocidental, basicamente. Mas, claro, a gente está no Ocidente. Tradicionalmente pró-Estados Unidos, né, Dudu? Exatamente, a gente só está tendo a visão norte-americana, né? A gente só está tendo a visão estadunidense desse conflito. E aí, né, a gente tem, por exemplo, o caso clássico, para mim, desse conflito, que para mim é um caso, assim, absurdo, que é o caso que tivemos 2 tweets falando sobre a possibilidade de um contra-ataque ucraniano em cidades específicas, e as cidades, uma era a cidade onde estavam os correspondentes da BBC e a outra era a cidade dos correspondentes da CNN. E isso, para mim, demonstra muito como a narrativa ela é muito fácil deles manipularem como eles querem, e ela é moldada aos interesses. Porque logo as cidades especificamente das grandes empresas, os grandes conglomerados midiáticos, né? Então, tem essas questões também envolvendo que são muito delicadas e que eu acho que realmente a Beatriz desmistificou um pouco para a gente. A questão é sim grave, mas a gente está num patamar muito raso. Acho que a gente tem muito mais coisa para discutir nesse aspecto sobre a Rússia e sobre o conflito russo-ucraniano. O que acontece é que, com o fim do conflito bipolar, existe uma propagação, junto com todas as questões políticas e de regime, de orientação, com o capitalismo surgindo como a grande força norteadora da ordem global, a narrativa estadunidense acaba se sobrepondo às demais. Então, é um mundo unipolar, é um mundo com os Estados Unidos como grande vencedor da Guerra Fria, como responsável moral de garantir a segurança, a estabilidade do globo por conta do seu tamanho, da sua potência militar. Então, essa narrativa ela vai ser veiculada mundo afora, que vão acabar indo a reboque dos Estados Unidos, né, respeitando a potência que saiu vencedora da guerra. Então, o que a gente vê hoje, né, principalmente em relação à cobertura da mídia, é uma mídia que, né, passou aí o começo do século XXI estudando nos Estados Unidos a disciplina de relações internacionais, por exemplo, ela é criada no Brasil na década de 90. Então, os principais teóricos que estão pensando os conflitos, eles saem dos Estados Unidos nessa época. Eles se formam nos Estados Unidos e vêm para o Brasil, constroem a narrativa estadunidense, consequentemente, aqui. Então, isso acontece em todos os países do mundo, né? O que acontece é que os países bebem dessa fonte estadunidense, dessa formação de concepção de ordem e tudo mais, e é o que faz com que a narrativa se sustente até hoje, né? De que os Estados Unidos são um grande protetor da ordem, e qualquer coisa que desvirtue do que é veiculado é o outro lado da história, né? O que quer propor a desordem. E é o que está acontecendo hoje. Então, aproveitando o gancho, Bia, a visita oficial do Bolsonaro coincidiu com esse momento crítico na região. O presidente brasileiro viajou a Moscou, onde encontrou o colega Vladimir Putin. Como você avalia essa imagem do Putin no Ocidente e na mídia brasileira? Essa pergunta é para a Bia e para o Dudu. Eu tenho a percepção que a mídia brasileira enxerga o Putin como populista e autoritário. Eu queria saber a visão de vocês. A figura do Vladimir Putin é uma figura muito polêmica,
em muitos aspectos, pela forma como ele ascendeu ao poder na Rússia, pela sua formação acadêmica, pela formação militar. Então, ele é uma incógnita para o mundo, principalmente para o mundo ocidental. Ele surge num contexto de uma Rússia comunista, ele se forma enquanto militar numa Rússia comunista e ascende ao poder de um modo muito inusitado, que é com a renúncia de um presidente, do primeiro presidente da Rússia capitalista, que foi Boris Yeltsin. À época, ele era o primeiro-ministro do Boris Yeltsin, quando Yeltsin, fracassado de todas as tentativas de reerguer a Rússia pós União Soviética, ele resolve renunciar em 1999, na virada do ano, dia 31 de dezembro, e o Putin ascende. Nunca foi um político proeminente, nunca tinha sido prefeito de São Petersburgo, mas, enfim, uma atuação considerada boa, mas não excelente a ponto de se tornar presidente da Rússia, né? Você não sai de um cargo de prefeitura para virar presidente da Rússia de uma hora para outra. Então, nesse momento, as pessoas começam a se questionar quem de fato seria Vladimir Putin. E aí foram investigar o passado, em que viveu muitos anos na Alemanha Oriental como espião da União Soviética. Isso tudo vai acrescentando elementos a essa curiosidade sobre quem de fato seria a figura que conduziria a Rússia, e de fato começou a conduzir a Rússia para um futuro um pouco mais garantido, né? Ele consegue estabilizar minimamente a economia russa e vai ganhando com isso a simpatia de muitas pessoas, de muitos russos. Isso vai incomodando, consequentemente, as repúblicas que tinham acabado de conseguir a independência da Rússia. Ter a Rússia como um país fraco seria interessante para as repúblicas que teriam a sua proximidade com o Ocidente garantidas, e, consequentemente, a Rússia não teria condição de pressioná-las a qualquer tipo de coisa. Colocar o Putin nessa dinâmica de desconhecimento, ou seus objetivos não estão muito claros, você com isso consegue mostrar que os Estados Unidos têm algum motivo de desconfiar das intenções da Rússia. A partir do momento que o Putin não se consolida como um líder previsível, isso incomoda os Estados Unidos e os países que, consequentemente, têm essa narrativa estadunidense introduzida no seu contexto. Então, ele causa essa estranheza e, ao mesmo tempo, essa curiosidade. E acho que é importante, a gente pensando sobre o Putin, a Beatriz fala um ponto que é muito importante aqui, aí eu acho que é essencial para a gente pensar essa visão do Putin, que é o fato da gente ter uma visão muito ocidentalizada e, principalmente, muito conectada às visões norte-americanas, né, dos Estados Unidos. Então, quando ela fala que o Putin é visto de uma forma bem negativa, a gente está vendo pela perspectiva norte-americana, como ela falou bem, que não sabe o que ele vai fazer. E eu confesso que, para mim, é muito irônico a gente ter essa discussão sobre o Putin, sabendo que ele foi um espião durante a vida dele toda, antes de ser presidente, antes de ser um político. Então, assim, se tem uma coisa que o Putin sabe, é ser enigmático, é esconder o jogo, é fazer o trabalho nos bastidores sem expor, porque ele é um cara que viveu a vida dele toda assim. A construção dele dentro da KGB foi toda baseada como espião. Então, ele sabe fazer esse trabalho. Então, eu acho que, assim, um pouco, como ela falou bem, é um pouco de inocência aqui. A gente tem um pouco de inocência dos norte-americanos em acreditarem que o Putin vai ser tão facilmente lido. E eu acho que é um pouco o que está acontecendo aqui. Eles acham que é muito óbvio que o Putin vai levar os tanques para a fronteira da Ucrânia para invadir a Ucrânia como se fosse um manual básico de ataque. Né, algo simples, e não, ele está chegando lá com os tanques, fazendo as movimentações, os exercícios militares, mas ele não está atacando. Então, o Putin está fazendo um jogo de narrativas que ele está sendo muito bem sucedido e atuando de uma forma que, como a Beatriz falou bem, as pessoas não conseguem saber, principalmente os Estados Unidos não conseguem saber o próximo passo, e isso incomoda. Então, acho que a Beatriz trouxe brilhantemente esse ponto. E um outro ponto que é importante é que a Rússia se tornou muito importante para a gente, né, principalmente no Brasil, com a instituição dos BRICS. Né? Os BRICS foram algo que fortaleceram o nosso laço com a Rússia, fortaleceram principalmente a nossa atuação multilateral,
e fortalecendo os laços e o multilateralismo, se associa muito aos governos petistas. E o governo petista, principalmente o Itamaraty, a forma como o Brasil atuava à época do Lula e um pouco da Dilma, volta e meia criticado pela grande mídia brasileira. Né? Se a gente lembrar, a grande mídia brasileira, durante muito tempo, teve um certo incômodo com os BRICS, mesmo que declarasse o seu apoio e em alguns momentos falasse sobre a sua importância, e queriam uma política externa muito mais conectada ao que o Bolsonaro propunha, que era algo mais conectado e relacionado aos Estados Unidos. E taxava a política externa petista como ideológica, né? Exatamente. Consequentemente, figuras autoritárias que a gente viu surgir na América Latina nos últimos anos nutrem essa simpatia pelo Putin, né, por esse caráter misterioso, por esse caráter autoritário enfim, de sustentar a sua concepção aí de ordem social. Então, isso dá muita margem para o Bolsonaro se aproximar dele, né, enquanto líder autoritário e pouco adepto da liberdade de expressão e, enfim, da própria democracia. Então, a partir do momento que você se coloca de modo diferenciado, que tem uma concepção diferente dessa, você é considerado no mundo todo como um líder autocrático. É claro que a gente, enquanto brasileiro, a gente tem essa noção bem estabelecida na cabeça do que foge aos parâmetros de liberdade, de liberdade de expressão, de democracia, e o Putin foge completamente a essa nossa concepção ocidental. Ele, de fato, é um líder autoritário, e a gente tem como exemplo principal a forma como ele atuou na crise da Chechênia, né, no momento em que ele precisava garantir a integralidade do território russo, né, os chechenos pedindo a independência, assim como outras repúblicas soviéticas conseguiram, como Ucrânia, né, como Letônia, Estônia, Lituânia, todas elas conseguiram a independência da Rússia. A Chechênia, em um determinado momento, ainda no governo Yeltsin, pede a independência da Rússia e a Rússia não dá. E a partir do momento que ela não dá, isso sustenta nos chechenos um movimento nacionalista muito forte que acaba dando origem utilizando estratégias terroristas para pressionar o governo russo. Com isso, né, a crise se arrasta pelo governo Yeltsin e quando o Putin chega no poder, ele massacra os chechenos. Ele chega com a promessa de que, né, precisando colocar a Rússia de pé novamente, né, ele precisava o quê? Garantir no mínimo a integralidade do território. Né, a partir do momento que você entende que para você ser um país reconhecido como uma potência forte, você tem que garantir que as suas fronteiras estejam garantidas e que seus povos estejam ali reunidos. Né? Quando você vê um movimento separatista, você entende, você logo vincula que aquele povo não está satisfeito em ser um povo russo, não está satisfeito em ser da Rússia. Então, isso mostra para o sistema internacional que a Rússia não está bem, não se entendeu perfeitamente enquanto país. Né? Ainda está revisando suas fronteiras, ainda está revisando o modo como lida com a diversidade dentro do seu próprio território. Né? A gente tem que lembrar que os chechenos são muçulmanos, que os chechenos têm uma cultura completamente diferente dos russos étnicos. Né? Então, o Putin ele lida com esse movimento nacionalista que surge na Chechênia com extrema violência, para mostrar justamente para os russos e para as repúblicas próximas que a Rússia dá conta dos seus problemas. Então, o Putin ele começa a intensificar a presença militar de Moscou ali dentro da Chechênia, que consegue, em um determinado momento no governo Yeltsin, uma certa independência, e o Putin logo suspende essa independência quando ele chega no poder. Então, um dos exemplos maiores dessa crise toda foi quando, em 2006, houve um atentado num teatro russo, em Moscou, onde separatistas chechenos invadem o território, tentando pressionar o governo a reconhecerem a Chechênia como uma república, né, como um país independente. O Putin não só nega, como manda invadirem o teatro. A polícia, no caso, local, entende que aquilo ali, dentro do teatro, tem não só chechenos como russos assistindo a uma peça de teatro,
E o Putin fala, não interessa, joga gás lá dentro e mata todo mundo. E foi o que aconteceu. O Putin manda as Forças Armadas matarem todo mundo com gás. Esses episódios, eles acabaram construindo a imagem do Putin como o completamente avesso aos moldes democráticos de proteção a liberdades individuais, né? E, de fato, ele é um líder considerado conservador, né? Na Rússia, hoje, o casamento gay é proibido, né? Manifestações são facilmente reprimidas do ponto de vista legislativo, né? Não é só a polícia que age com agressividade, mas até do ponto de vista, a gente, enquanto brasileiro, a gente tem o direito de ir para a rua manifestar, na Rússia nem isso. Então, é claro que, da nossa concepção, né, ocidental, o Putin é extremamente autoritário. O Putin entende liberdades individuais como se fosse uma perda de controle dele, né? Porque você não tem como controlar um país que está se adaptando, por exemplo, a ter liberdade, né? Como na União Soviética, de fato, isso era muito mais reprimido. A partir do momento que o regime abre, se a Rússia tivesse se adaptado, né, a ser capitalista, a ser aberta, a ter garantias de liberdades individuais, isso fugiria um pouco da mão de um presidente que está tentando ao máximo controlar a Rússia para que ela se torne um país estável. Então, acho que muito do autoritarismo do Putin é derivado dessa noção de que liberdades individuais fazem com que o poder fuja um pouco do controle. No mesmo dia da chegada de Bolsonaro, foi noticiada a retirada de tropas das fronteiras da Ucrânia e os apoiadores do presidente aproveitaram para espalhar a notícia falsa que isso teria sido motivado pelo Bolsonaro e defenderam até o Prêmio Nobel da Paz para ele. O Bolsonaro, inclusive, deixou no ar em seu discurso que poderia sim ter motivado a retirada dessas tropas russas. Eduardo, como é que você avalia mais uma fake news, mais uma notícia falsa por parte do presidente e dos apoiadores dele? Aquela coisa, né, André? Nada de novo no front. A gente está aí novamente com mais uma notícia falsa do Bolsonaro no ar. Eu acho que essa pergunta ela tem várias camadas, né? A gente tem muita coisa aqui para discutir. Primeiro, claro, a questão da ideia do Nobel da Paz para o Bolsonaro por ter acabado com a guerra Rússia-Ucrânia. Primeiro, quando a gente pensa que isso foi feito, isso foi tuitado, né? A pessoa que deu destaque a esse fato foi o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Isso, para mim, já é algo importante e relevante, né? Ou seja, um cara que estava no governo, que é alguém que foi importante por esse governo Bolsonaro, estar tuitando uma fake news. Segundo, foi que a fake news foi tão importante que fez com que a CNN respondesse a fake news ao vivo e ainda também tweetando, vamos dizer, sentiram o golpe e responderam e deram, ou seja, mais espaço para essa notícia falsa. Ou seja, a gente teve uma notícia falsa que foi potencializada pela própria mídia que foi utilizada. Segundo, que também essa notícia foi pulverizada pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Para quem não sabia o que o Carluxo foi fazer lá na Rússia junto com ele, tá aí a pista, né? Pois é, o que o Carlos Bolsonaro foi fazer foi documentar esse Prêmio Nobel da Paz. Mas a notícia falsa foi publicada pelo WhatsApp, foi divulgada para as pessoas, difundida, e aí, assim, todo o sistema já estava desmentindo isso, e aí vem, talvez, o golpe, foi um golpe, a gente tem que admitir, foi um golpe muito bem pensado do Bolsonaro, quando ele fala, na fala dele, que poderia ter sido ele o motivo. Porque quando ele fala isso, não é que ele acredita, né? Não é que o Bolsonaro realmente acredita, é porque ele sabe que o discurso dele vai viralizar na base aliada dele, na base de eleitores dele. Então ele sabe que quando ele fala isso, vai ter alguém que vai criar um corte para poder falar que ele fez isso. Então isso é uma atitude muito bem pensada para ele manipular o discurso como ele quer, para ele poder dizer que é verdade. Porque se a Rússia realmente não fizer a guerra com a Ucrânia, né, como ele deu uma coincidência de ser no mesmo dia da retirada de tropas, para ele poder dizer que foi ele. Então ele quis garantir a narrativa ali. Ele quis realmente bagunçar, ele quis atrapalhar, ele quis prejudicar. Então ele fez de uma forma
a gente tem que admitir, muito bem feita para garantir o discurso que ele quer. E isso é preocupante, porque a gente vê que ele fez exatamente o que ele queria e conseguiu exatamente o efeito que ele queria. Foi todo mundo falando da fala dele sobre desvirtuar o fato que aconteceu na Rússia. E aí é interessante a gente pensar também, aí já vamos ampliando um pouco o debate, foi o fato de Bolsonaro ir à Rússia, né, considerando essa aliança dele histórica com os Estados Unidos do Trump, né, ele ficou 2 anos e meio, 3 anos ligado aos Estados Unidos do Trump, e aí vem um Biden e não dá essa atenção toda que ele gostaria, e ele se sente ressentido e vai até a Rússia. Acho que é a primeira vez que ele foi à Rússia em todo o mandato do Bolsonaro, e aí a gente começa até a ter uma discussão, né? Começa a pipocar na grande mídia um debate sobre se o Putin favoreceria um Bolsonaro ou um Lula, por exemplo, num segundo turno, se o Putin se influenciaria, né? Até porque existem sempre os debates durante as eleições norte-americanas sobre influência russa, né? Então, quando vem uma eleição brasileira, a gente acha que o Putin também vai se influenciar por isso, né? E aí eu acho que é um pouco a gente se iludir que o Putin vai influenciar numa eleição brasileira. Primeiro que eu acredito nas nossas urnas, não acho que as nossas urnas vão ser influenciadas por hackers russos, nem hackers brasileiros. Pode ser que tenha tido algum encontro, pode ser com pessoas específicas, mas o governo russo, aí eu já acho que não, aí eu acho que já é conspiração demais. E aí, voltando um pouco sobre essa questão do Putin com os candidatos à presidência, eu acho que para o Putin é uma questão muito fácil. O Brasil é um aliado importante pensando nos BRICS. Né? O Brasil é relevante para a Rússia nesse sentido. Então, não vai ter ele não vai beneficiar o Bolsonaro ou o Lula porque é de esquerda, ou porque é conservador, ou é porque é de direita, enfim, qualquer questão ideológica nesse sentido. Acho que o Putin vai ser mais prático. O Putin vai pensar em quem vencer, como ele pode criar melhores relações com essa pessoa. Então, se o Bolsonaro vence, ele vai pensar, ok, como é que eu posso criar uma aliança com esse Bolsonaro, com esse presidente brasileiro? Por exemplo, como o presidente Bolsonaro foi para discutir questões nucleares. Então, posso discutir isso. Ou Lula, por exemplo, retomar o multilateralismo petista, ou seja, reforçar o BRICS e criar um novo mecanismo e novas relações comerciais. Então, a gente tem vários pontos importantes aqui. E aí eu queria ouvir um pouco da Beatriz sobre como essa visão é vista na Rússia. Como a Rússia pensa um pouco... Vamos pensar o Bolsonaro, até como é que foi esse encontro, essa ida dele para os russos na Rússia, e como é que ela vê essa relação também do Putin com não só os candidatos, mas principalmente o governo brasileiro. Como o Eduardo bem falou, eu acho que em relação à eleição, o Putin vai ser bem prático. E essa prática, ela é traduzida em estratégia de política externa, em diretriz de política externa para a Rússia. A Rússia hoje é considerada no mundo como um país pragmático, e o pragmatismo é uma das principais diretrizes da política externa russa. E em que consiste esse pragmatismo? Em não ceder em assuntos estratégicos de extrema importância para a política externa russa, como é o caso do território ucraniano, e saber a hora de ceder, levando em consideração os ganhos diluídos que a Rússia pode ter ao longo do tempo. A Rússia chegou a cooperar com os Estados Unidos em muitas áreas, em muitas frentes, inclusive de segurança, permitindo a expansão da OTAN para determinadas áreas, em um momento importante estratégico para a Rússia, que foi a guerra contra o terror, que foi a partir de 2001, quando, mediante os atentados de 11 de setembro, a Rússia vê na oportunidade do cenário internacional uma forma de reprimir os movimentos separatistas na Chechênia, passando ileso, né, na comunidade internacional. Quer dizer, eu violo os direitos humanos, né, primordiais para os Estados Unidos, para o Ocidente, mas isso vai passar despercebido porque o período é de combate ao terrorismo. Se eu consigo vincular os movimentos separatistas como terrorismo, eu passo ileso. Então, esse é um dos principais exemplos do pragmatismo da política externa russa. Ele se alia momentaneamente com os Estados Unidos ali em 2001 até 2006, mais ou menos, e, consequentemente, consegue seus objetivos ali de repressão aos movimentos separatistas. Não é diferente com a política externa quando o assunto é relação bilateral com o Brasil.
Eu acho que o Putin tem zero interesse em se meter num assunto tão doméstico assim, e onde a Rússia tem interesses periféricos ali, periféricos do ponto de vista econômico e do ponto de vista do revisionismo da ordem global. A Rússia precisa do Brasil, mas não é um objetivo primordial, como é a garantia da sua área de influência regional ali no leste europeu. Então, a Rússia tem sim esse objetivo de ter o Brasil como um parceiro nessa questão da revisão da ordem internacional imposta pelos Estados Unidos, o que o Brasil, de fato, sustentou até o Bolsonaro entrar na presidência, né? Essa questão de se colocar de modo mais ativo na arena internacional, de não ser mais um espectador da ordem, né? O Brasil passa a construir a ordem global junto com os países que estão em ascensão, né? Que estão superando suas questões domésticas e se projetando mais na cena internacional. Então, o Brasil se coloca numa postura de participação da construção da ordem global, da forma que tem que ser, multilateral, né, de diálogo e não imposta pelos Estados Unidos. A Rússia entende isso e utiliza o Brasil, né, e utiliza a boa relação bilateral que tem com o Brasil para conseguir essa parceria no âmbito da revisão da ordem internacional. Então, o objetivo é esse, o objetivo é muito claro. E com qualquer presidente ele consegue fazer isso, né? Porque o Bolsonaro ele pode brigar contra, mas ele precisa do multilateralismo, ele precisa da diversificação de parcerias para manter o Brasil estável economicamente, manter suas relações econômicas, enfim. Então, acho que é muito improvável uma preferência, né? Estabelecer uma preferência a quem eu prefiro que entre no governo. Para o Putin, tanto faz, desde que mantenha a relação bilateral que é saudável desde 2004, né, quando o Putin ele vem ao Brasil pela primeira vez, a primeira visita de um presidente russo ao Brasil acontece em 2004, durante o governo Lula, e a partir daí a relação bilateral do Brasil com a Rússia deslancha, né, com alguns pontos de tensão em relação à exportação de carne, enfim, episódios isolados, mas, de um modo geral, o histórico de relação bilateral da Rússia com o Brasil é muito bom. E o Putin usa estrategicamente para o fim que é a revisão da ordem internacional, apenas. Queria agradecer, Beatriz, Eduardo, pela participação. A gente aprendeu muito aqui, Beatriz, contigo sobre a Rússia. E quem está ouvindo está muito mais preparado para enfrentar o noticiário, e nem sempre é neutro, né? Eu agradeço, André. É sempre um prazer falar sobre o meu tema preferido de pesquisa. E é isso, eu acho que o nosso papel enquanto pesquisador é trazer sempre uma visão fora da caixa do que é veiculado na mídia, na grande mídia, na mídia tradicional, principalmente ocidental, quando a gente está falando de Rússia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi uma honra dividir esse debate com o Eduardo. Obrigado, Beatriz. Obrigado, André. Realmente, acho que, como a Beatriz disse, é muito importante e acho que isso é um pouco do nosso papel, né, André? Tentar trazer esses pesquisadores que trazem essas pesquisas e essas perspectivas fora da caixa para engrandecer os nossos espectadores, nossos ouvintes, com algumas visões que não são tão ortodoxas. E aí eu acho que a visão que a Beatriz trouxe hoje fortalece bastante toda essa construção e as pessoas vão poder ler melhor o que elas têm acompanhado diariamente no noticiário sobre essas questões envolvendo Rússia, Ucrânia e também, né, nosso presidente que conseguiu se colocar no meio dessa discussão toda. É isso. Neste episódio você viu uma nova perspectiva sobre a tensão no leste europeu, envolvendo Rússia, OTAN e Estados Unidos. Para mais informação, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Lembrando que a gente está com uma nova campanha de financiamento coletivo e, se você se irrita com a baixa qualidade e a manipulação das notícias, se você está cansado de ouvir e ver os mesmos comentadores da grande imprensa brasileira defendendo os mesmos pontos de vista, se você acredita que a democratização da mídia é fundamental para a saúde da nossa democracia como um todo, junte-se a nós. Se puder, colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.